Olá amigos, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 17 de junho de 2016, sexta-feira, mas gravado sábado. Vamos então às movimentações do mercado nessa sexta-feira. O índice acabou produzindo um movimento positivo de 0,25%, mas apesar dessa alta, o candle formado nos dá uma indicação mais baixista, né? Nós temos aí uma estrela cadente testando, né, a média móvel de 21 períodos e a de 9 períodos descendente. Bom, como eu venho falando nos últimos faróis, né, o ponto em que o mercado se encontrava era um ponto um tanto ingrato. Não estava fácil para esperar ou para buscar vendas e também não estava fácil para buscar compras. Por quê? O cenário é predominantemente baixista. Não só pela época do ano, mas também pelo padrão de movimento de preço. A gente tem um zigue-zague descendente, estamos dentro de um canal de baixa. Mas nós estávamos testando um fundo anterior, né, numa zona de suporte que vem ganhando cada vez mais relevância, até mais aqui do que os 47 mil pontos, já posso dizer isso. Né? E então a gente está testando uma zona de suporte, complicado para comprar porque a gente está dando esse viés baixista muito próximo da média, sem um sinal clássico. Né? E complicado para buscar vendas porque, apesar das vendas estarem, né, alinhadas com a movimentação principal dos preços, a gente estava em cima de uma zona de suporte e também inserido dentro de uma perna de baixo que já tinha uma certa amplitude. Né? Então um repiquezinho era até natural, mas comprar esse repique também não era muito fácil, né? Pelas características aqui do gráfico. Então um ponto um pouco ingrato. Mas a expectativa, principalmente pelo fechamento da quinta-feira, pelo rompimento falso que nós vimos no intraday no futuro na quinta-feira, né, principalmente, aliado também ao posicionamento do gráfico semanal, a expectativa pendia mais para o lado do repique, né, para sexta-feira e talvez pregões adiante. Dependendo da forma como o mercado viesse a repicar, desenvolver esse movimento, a gente poderia até começar a entender que o mercado se dirigiria para a máxima do ano. Iniciaria um movimento de alta, provavelmente rompendo essa LTB. Tá? E se o mercado mostrasse um repique muito forte. Mas o que nós estamos vendo não é isso. Né? O mercado teve um dia feio, né? Os vendedores predominaram, a gente não conseguiu passar da média móvel de 20 períodos, a gente tem o candle que dá uma ideia baixista. Né? A gente ainda está numa zona ingrata, vendas a partir daqui tem pouco espaço até o suporte, compras fica um pouco delicado também, então momento difícil de mercado. Mas qual que é a minha expectativa? O que eu buscaria aqui? Se o mercado vier a trabalhar firmemente abaixo da mínima de hoje, fechar abaixo desse ponto, é porque provavelmente a gente vai ficar preso dentro deste canal, tá, por algum tempo, até conseguir o rompimento dessa região aqui. Ou talvez, né, até o mercado conseguir angariar forças mesmo para realmente tentar fazer uma nova tentativa altista, mas provavelmente a gente ficaria preso aqui algum tempo e o cenário tecnicamente mais indicado seria aguardar o rompimento dessa zona de suporte para buscar vendas. Tá? Mas se na semana que vem, né, o mercado abrir em alta e ignorar esse candle vendedor aqui, se o mercado vier para cima dessa máxima, eu queria botar isso aqui, vier para cima dessa máxima, eu veria nisso uma situação de força no mercado. A gente tem um sinal ruim hoje, talvez ignorado na segunda-feira. Isso faria muita gente que vendeu hoje estopar, daria confiança para os comprados, daí provavelmente a gente veria um movimento mais firme de alta nos próximos pregões. Tá? Do ponto de vista de gráfico diário, né, tá um pouco mais difícil, a gente não tem muito espaço nem para um lado nem para o outro, então é um momento bom para focar em operações de day trade. O mini índice aqui está, mais ou menos o mesmo cenário, eu tenho o mesmo entendimento, né? Se o mercado vier para baixo dessa mínima aqui, a gente deve ficar preso aqui algum tempo, daí provavelmente para o mercado tentar o rompimento de suporte. E se na segunda-feira, se o mercado já abrir em alta, seguir em alta, superar a máxima da sexta,
tá? É porque o mercado daí provavelmente vem buscar esse topo anterior. Seria uma demonstração de força. Indo aqui para o intraday, esse é o cenário. Tá? Aqui nós vemos o rompimento falso que o mercado produziu na quinta, que ocasionou esse movimento de alta. O fechamento da quinta-feira nos trouxe para cá. Né? Eu havia mencionado que havia um viés mais altista, mas se o mercado abrisse em alta, essa alta não deveria ir muito longe, porque provavelmente a gente teria uma correção no intraday. Né? Então, provavelmente para firmar esta zona aqui, uma vez resistência, como suporte. Tá? Se o mercado já abrisse em queda, tá, ele aliviaria esse cenário de sobrecompra do intradiário, e o rompimento da linha d'água para cima, especialmente, seria um bom sinal para abrir posições para daí querer segurar. Tá? E claro, a gente precisaria também ver de qualquer forma na sexta-feira se o mercado ia realmente conseguir se firmar acima aqui dos 50.370 que foi rompido. Bom, a abertura foi em alta, deu para buscar operações na ponta compradora por barra elefante. O mercado alcançou o alvo dessa barra elefante, ultrapassou um pouco esse alvo, a gente tinha esse topo aqui como referência, né, para o mercado finalizar o movimento. Ele foi além, e aqui, a partir desse candle, ele começou a sinalizar para a gente a virada de mercado, e o mercado realmente corrigiu, tá, e voltou exatamente para essa zona de rompimento de 50.370 pontos, né, que também representa, tá, a retração de 0,382 desse movimento de alta. Então o mercado fez o movimento, se exauriu e fez a correção. O problema é que nessa correção a gente deixou o gráfico diário com um aspecto feio. Né? Vamos ver como é que o mercado vai abrir na segunda-feira. Se o mercado consegue voltar a subir e estourar essa região aqui, a gente deve ter um cenário de alta para os próximos pregões. Tá? Se o mercado não conseguir fazer isso e deixar claro para nós do intraday o rompimento dessa faixa, bom, daí as coisas se complicam. O mercado teria como próximo patamar de alvo no movimento corretivo do intraday a retração de 0,68, próximo desse fundo aqui, muito provavelmente. E a partir daí provavelmente prosseguiria no movimento de queda em busca aí do fundo do dia 16, quinta-feira. Então esse é o cenário do nosso mercado. Nos Estados Unidos, o cenário também ficou bem confuso a curto prazo. Tá? O mercado chegou a fazer um movimento de queda importante. Na quinta-feira se recuperou também de forma importante. Hoje a gente teve um pregão, hoje não, sexta-feira, a gente teve um pregão predominantemente baixista, mas que não necessariamente sugere a continuidade do movimento, a retomada do movimento de queda. Pelo menos no gráfico do Dow Jones. O Dow Jones está um pouco mais forte que o S&P 500 futuro. Tá? Nesse gráfico, o S&P 500 futuro, ele mostra mais fraqueza. O mercado ignorou, de certa maneira, a recuperação da quinta. Tá? E nesse gráfico aqui, eu vejo maiores chances do mercado seguir em queda em busca do fundo de maio. Então eu fico um pouco mais inclinado para o lado vendedor no mercado americano. Tá? Apenas isso. O dólar. Bom, nós vimos que o dólar, com o candle da quinta, deixou mais claro um cenário baixista. Tá? Antes a gente esperava um movimento indefinido aqui, de certa maneira a gente teve, só que o último candle dentro desse cenário meio lateral que a gente teve, né, na quinta, na quarta e na terça, deixou o cenário mais baixista, um candle de cotação bem baixista, com um posicionamento bom, principalmente quando a gente for olhar o vencimento N16, não aqui o perpétuo, sem ajustes. Tá? Então a perda da mínima aqui já seria um cenário, já permitiria um cenário de vendas clássico, né, para correção. Para swing trade, de fato, a gente teve um movimento de queda no dólar. Houve, inclusive, acréscimo de volume e o que a gente pode esperar para o dólar é a continuidade do movimento de queda. Se o mercado não conseguir dar continuidade de movimento de queda e voltar para cima desse topo aqui que foi formado, bom, daí provavelmente a gente vai ver o teste dessa faixa de resistência e o dólar vai passar por um período aí de acomodação, de congestão. Tá? Mas, por enquanto, o cenário é baixista. Fica mais fácil vendo o contrato N16, a gente está vendo aí um mini, tá? Então fica mais claro que essa zona aqui que era suporte realmente segurou os preços, tá? A expectativa é para uma manutenção do movimento de queda. No intraday, o dólar teve uma abertura que
que não gerou muita confiança nem para um lado nem para o outro para nós. Essa zona aqui de suporte, aqui está a abertura, né? Era muito importante. O rompimento de imediato, rompimento seco, não deveria, na minha leitura, dificilmente teria sucesso. Então era importante olhar num gráfico um pouquinho mais longo, tipo um gráfico de 15 minutos, um setup que realmente viesse a romper essa região, e nós tivemos aqui um primeiro movimento baixista, com boas características, fez uma boa operação, e o dólar teve o pregão inteiro em queda, respeitando a média móvel de 9 e fechou na mínima, abrindo as bandas. Isso aqui não é perfeitamente, mas dá para encaixar como um cenário de Opening Power Breakdown. A perda mínima da sexta-feira na segunda-feira provavelmente gera um movimento forte de queda para baixo. Então tem de ser um pregão bom para olhar a abertura ali às 9 horas e operar gráficos bem curtinhos. Aí estaremos lá. Estaremos ao vivo. No juro, a expectativa é de alta, DI 1F18. Essa expectativa vai se concretizando. Hoje a gente tem um candle mais firme, claramente acima da média móvel de 21 períodos, né? E a expectativa é que o mercado aqui, esse gráfico, venha buscar a faixa dos 13 mil pontos. E se romper os 13 mil pontos, a gente vai ter um alargamento reto, que daí indica alta até os 13.770, mas isso está mais distante. Tá? A curto prazo é os 13 mil pontos que interessam. Indo para as ações, a Vale chegou a negociar acima da máxima dessa consolidação dessa ilha, mas não chega a gerar rompimento, ela segue bastante perdida. Tá? A Vale 5 aí, a Vale 3 também. Tá? Nada a fazer nesse gráfico do ponto de vista de gráfico diário. A gente tem que esperar uma melhor definição. Tá? Na Petrobras, ela que vinha se mostrando fraca em relação ao mercado, hoje inverteu esse cenário, ela mostrou bastante força. O que a gente vê? Ela abriu em gap de alta e fechou na máxima do dia, num pregão em que o mercado acabou devolvendo, né, no índice, em vários papéis, os ganhos da abertura. A Petrobras aqui se enquadraria no cenário de gap de fuga, compra pela superação da máxima, até sim, mas eu não considero esse sinal muito forte. Tá? Dentro de uma congestão, ainda com as médias apontando para baixo, o cenário do índice não é muito bem definido, então eu não buscaria operações de swing trade aí, mas eu focaria em operações de day trade. PTR4, apesar de ter uma resistência de gap bastante próxima, se encaixaria aí no cenário de Opening Power Breakout. Tá? Então, esses papéis, a Petrobras tem que ser vista no intraday de perto, num cenário altista, porque ela tende a desempenhar bem. Tá? Ambev segue próximo essa zona de suporte aí do retângulo gráfico diário. A expectativa é altista, mas não chega a abrir uma brecha clara para posicionamentos de swing trade. BVMF também não faz nada de interessante, ela segue dentro desse movimento lateral e também inserida dentro de uma cunha. Tá? No momento não existe nada a ser feito. O setor de bancos, Bradesco também não muda muito o cenário. O que nos interessa em Bradesco é o rompimento topo anterior. Isso provavelmente geraria uma bela operação de compra, de rompimento de pivô, alinhada com o gráfico semanal. Tá? Itaú, a gente mais recentemente identificou uma cunha. Tá? Ela não tem rompimento ainda. O gráfico por enquanto continua confuso e o melhor não fazer nada. O candle de hoje até sugere que isso aqui pode ser um pullback, mas a perda mínima, considerando essa cunha, não me anima muito. A gente teria essa linha aqui de retorno para incomodar logo. Eu preferiria, para buscar vendas em Itaú, ver um sinal realmente forte rompendo esse fundo aqui, deixando claro que essa congestão foi perdida, que essa cunha foi desconfigurada e não seria mais um padrão altista. Para a gente ter essa cunha desconfigurada, a gente tem que ter um rompimento forte dessa linha azul, tá, para baixo. Então, por enquanto, não se faz nada em Itaú. Banco do Brasil também não se faz nada ainda. O cenário baixista ainda predomina. Tá? Vai ganhando força esta linha de suporte. E se o mercado romper essa linha de suporte, daí Banco do Brasil tende a um movimento de queda em busca do fundo de fevereiro e janeiro. Tá? Um cenário altista surge em Banco do Brasil, né, se tiver o rompimento do topo anterior sem o rompimento desse suporte. Daí a gente teria provavelmente um fundo duplo, seria um sinal forte, inverteria totalmente o cenário para Banco do Brasil. Setor siderurgia, Gerdau bateu na LTB e fechou na mínima.
tá? Então continua num ponto ruim, difícil, não vejo nada a ser feito. Goal, mesma coisa, não há alteração em relação ao pregão. A CSNA chegou, lembra do intraday? Ela chegou a operar acima daquela zona de resistência, estava formando um cenário legal para a gente operar o rompimento e ela acabou devolvendo, né, entregando os pontos no final do pregão, ficou meio esquisito. Então o gráfico está bem confuso. A única coisa que me interessaria aqui a curto prazo seria o rompimento desse topo, o que nos colocaria numa tendência de alta novamente, tá? E o Usiminas balançou hoje de novo, não tomou nenhuma definição de direção. A gente continuaria de fora, mas o cenário, a hipótese de rompimento desse topo aqui ainda seria um sinal bem altista. Se os Minas conseguir fechar acima dessa máxima aqui, é porque daí ela deve buscar a máxima do ano. Mas na venda a coisa não está fácil aí, tá? Outros papéis que a gente pode mencionar. Bom, Brasil Farma chamou com certeza atenção hoje, teve uma alta aí de quase 20%. Apesar disso, tá, não gera cenário operável em swing trade. Tá. CC1016, o milho, né, continua operando dentro do retângulo. Fica mais claro agora as fronteiras desse retângulo. E seguimos aguardando uma definição de rompimento desse suporte, rompimento da resistência, para daí considerar realmente um novo ciclo direcional. Mas esse candlezinho aqui tem uma condição altista do retângulo, superação da máxima, abrir espaço para o movimento de alta até a resistência. Mas operações aí dentro são complicadas, a gente deveria esperar realmente uma definição. CEMIG finalizou a operação vendida que a gente havia mencionado aqui, ou para os mais corajosos a partir da operação mínima. A gente bateu nesse suporte, esse suporte em 5,20, 25. Está bem definido, a gente tem até aqui um enquadramento no cenário de gap de fuga, mas eu acho que a gente tem muito obstáculo aqui pela frente. É um papel que eu focaria no intraday para compras por enquanto. O gráfico diário ainda eu acho um pouquinho complexo, mas é um papel que está demonstrando força. Tá? Começa a demonstrar força. Copel ontem demonstrou força, rompeu um pivô de alta. Né? Foi colocada como um C+ aí no farol pelo método Busy. A compra foi acionada hoje pela superação da máxima de ontem, para quem, né, gosta das confirmações. E no final das contas, o candle de hoje é um doji que tem uma cotação baixista, ele tem muito volume e bate na média móvel de 200. É um cenário que eu fico desconfortável, tá? E eu prefiro, num caso que nem esse, já ajustar o meu stop para baixo da mínima do candle de hoje, tá? Porque o mercado, a minha esperança era que com o volume o mercado não mostrasse hesitação em cima da média móvel de 200 e fosse embora, tá? Mas o índice acabou frustrando, fazendo aquele doji, e Copel também, então melhor já proteger posição. E a Embraer, vocês lembram da venda da Embraer, né? Bom, a Embraer, na movimentação dessa sexta, estopou a venda do dia 10 dentro do meu modelo, bateu no stop. Se eu tivesse feito um ajuste fino e botado o stop a 10, a 18,51, né, a gente não teria estopado. Se bem que com o candle forte ontem, virando a média, o cenário estava perigoso de qualquer forma, né? Então, gerou stop para essa venda, mas o candle que estopa já dá uma sinalização baixista. A gente, dá para dizer que a gente teve então uma correção testando esses fundos aqui como resistência. A média de 20 períodos foi basicamente alcançada. A gente tem um Dark Clouds, a média de 9 de novo virou para baixo, né? E o volume, apesar de não ser um ótimo volume, um volume bem razoável. Então uma reentrada aqui no papel, para mim, é bastante possível, né? Com stop acima dos 18,50 no caso. Aí no semanal ainda parece que o papel vai ceder em busca dos R$16. STC3 deu uma boa puxada hoje, encerrando a operação vendida a partir aqui do dia 9. Na operação dessa máxima, uma operação que já tinha alcançado seu alvo.
teve uma alta de 7,26%, reentrada de volume, mas apesar disso ainda não gera entrada, a gente está em cima de uma zona de resistência, nada a fazer, mas o papel merece um monitoramento. A Croton poderia ter feito esse movimento, né, porque a Croton deu uma sinalização de compra na quinta-feira, foi acionada na sexta e fechou nesse candle feio. Apesar desse candle feio, diferente da Copel, a gente tem um suporte bem forte aqui embaixo dos preços e eu vejo total possibilidade do papel ainda fluir na direção esperada, então não há encerramento do trade aí, nem ajuste de stop. E a CER3 fez um movimentozinho de alta, mas nada muito significativo. Então a gente passou por os 3 grandes papéis do setor educacional. Seguindo em ordem alfabética, a Light chama atenção, a CEMIG, a Light, o setor elétrico vem mostrando, né, certa força. A gente tem aqui um enquadramento do cenário de gap de fuga, que pode evoluir, mas também acho que o enquadramento gráfico diário não está tão... Não me gera muita confiança, né? Não busco essa operação, mas é um papel que eu quero acompanhar no intraday, buscar talvez alguma oportunidade de day trade. Idealmente uma abertura em gap de baixa, fechamento do gap, rompendo a linha d'água, seria o ideal para uma compra de day trade. O IBR3 e o IBR4. Esses papéis voltam a cair no pregão da sexta-feira, não chegam a gerar nenhum tipo de operação em termos de swing trade. Chama muito mais atenção o IBR4, a gente tem aqui uma barra de ignição, mas que eu não operaria de forma alguma. E no intraday, o IBR4 deu um trade bom aqui, de rompimento de linha d'água, bateu no alvo, e deu um trade interessante de pullback, né, na linha d'água. A gente na Last Live cogitou de fazer essa operação e por um excesso de prudência talvez, por conta de ver a IBR3 negando, não só negando, rompendo a linha d'água, não acionou, né, como fazendo um Twin Towers altista, essa configuração contrária me fez não operar, e foi um trade que teria gerado mais de 23% no intraday. Acontece. Bom, mas nada a ser feito aí. Claro que o IBR merece atenção porque vem tendo grande volatilidade. Grande volatilidade sempre pode gerar um bom day trade. Pecar tentou o rompimento de um pivô de alta e frustrou, não conseguiu o rompimento ainda pode vir a tentar numa segunda-feira, mas agora seria importante para mim a gente ter não só o rompimento dessas máximas prévias, mas da máxima de sexta, para que o rompimento fique realmente bonito. Uma pena, queria que o Pecar já tivesse rompido. A QGEP chamou muito a atenção. A QGEP trabalhava em cima de uma zona de suporte e sai desse suporte abrindo bandas com uma barra de ignição, uma barra elefante, né, com um volume bom, acima da média. O número de negócios também confirma. Se a gente fosse olhar o IFR, a gente iria ver aí uma divergência altista, né, mais visível aí no semanal. E vem de uma longa queda. Esse é um sinal forte. Eu gosto desse sinal. O stop é caro, mas é um tipo de trade que dentro das minhas estatísticas tem um índice de acerto de mais de 70%. Então gera uma compra se a máxima aqui vier a ser superada e buscando como alvo a volatilidade. Se acontecer um gift aqui, o papel ainda vai interessar. Então acompanha de perto a QGEP. O GPA3 aos trancos vai subindo, deixando sombras inferiores, né? Então esse candle aqui como um gap de fuga está dando certo, e a expectativa é que o papel prossiga numa movimentação altista. Rumo 3 está tendo muita dificuldade para subir. Lembra que a gente falou sobre o Rumo 3 antes? Se o papel começa a ceder e rompe esse fundinho aqui, a gente vai ter um pivô de baixa muito importante, e está havendo uma crescente no volume ao longo desse movimento de queda, então lembre dessa cunha. Rumo 3 pode dar um tradeaço na venda. A gente até fez um day trade no finalzinho do dia, em que a GEP no rompimento da linha d'água, que fluiu bem. Fibra, e o setor aí ligado à celulose, mostram fraqueza. A fibra está rompendo essa congestão, mas rompe meio esticada, com bom volume, mas rompe meio esticada. Eu gostaria de achar brecha no intraday para vender e segurar, ou buscar um pullback no gráfico diário.
Tá? No semanal, olha só, tentou segurar esse média móvel de 200, agora rompe para baixo, muita gente vai ver nisso um mastro bandeira. Suporte mesmo para a Fibra agora só lá no fundo de 2014. Tá? O papel está bem fraco. A SUS B5 já encerrou a venda que nós fizemos aqui, né, mas ela não foi capaz ainda de subir. Ela teve um sinal, ignorou, deu outro sinal, ignorou de novo. Então provavelmente esse papel segue em queda em busca do fundo de abril, um fundo mais próximo que o da Fibra. Então vamos ficar atentos a esse papel. Oportunidades de day trade na venda podem surgir. Operar no gráfico diário aqui fica um pouco difícil, tá, dentro dos modelos que eu sigo. Já a Klabin, ela está em cima de um patamar de suporte, tentou reagir, também não está conseguindo, mas também não estopou para quem tentou, né? A gente não tentou aqui. Mas eu fico bem atento ao rompimento desse suporte aqui dos 15,60. Isso abriria espaço para o papel continuar caindo, talvez para o fundo de 2015, talvez para o fundo de 2014. Então esse setor está sofrendo bastante. Tá? Para fechar, vamos olhar aqui o gráfico do índice Bovespa, tá? No semanal. Com o candle da semana, a gente tocou a média móvel de 20 períodos aritmética do semanal. Tá? Um cenário de fundo aqui ainda existe. Tá? Muitos vão ver aqui um ombro, cabeça, ombro. Está bem visível. Né? Quando fica muito óbvio, a maior parte das vezes não dá certo. Tá? Então a gente precisa de uma definição. O mercado rompendo esse fundo aqui no semanal abre espaço para um período de baixo nos próximos meses. Se o mercado conseguir subir e romper esse topo aqui, que é aquele topo lá do gráfico diário, tá? A gente anula esse padrão e geralmente quando um ombro, cabeça, ombro visível é anulado pelo rompimento do seu segundo ombro, tá? O mercado passa por um período de alta, é como se fosse um rompimento falso, tá? Para baixo, tá? É uma frustração de um padrão. Então vamos ver o que vai acontecer ao longo dessa próxima semana. Eu fico por aqui, espero que as informações que eu trago no Farol estejam ajudando vocês a tomar melhores decisões por análise técnica. Fico por aqui, até segunda-feira.